Ser bonzinho não é o caminho. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você aí tem comportamentos de submissão com outras pessoas. Talvez você já se sentiu reprimido diante de outra pessoa. Às vezes você quis impor alguma opinião, alguma coisa, mas você se retraiu. Talvez você esteja passando pela síndrome de ser bonzinho o tempo todo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre ter autogoverno, sobre governar a si mesmo e viver sobre os próprios códigos de conduta. Meu nome é Wellington Carlos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de crescimento, a gente fala de evolução, de crescimento de corpo, de alma e de espírito. Então, se esse vídeo te chamou a atenção, já senta o dedão no like aí, manda para aquelas pessoas que você gosta e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Ser bonzinho não é o melhor caminho. É sobre isso que a gente vai falar. A gente tem que entender que a gente foi programado, muitas das vezes, da forma errada. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A gente foi programado, quando criança, a fazer tudo aquilo que nos pede. A pedir permissão para tudo, a ficar perguntando, pedindo permissão e fazendo perguntas, pedindo opiniões a todo momento. A gente foi programado para não ter opinião própria. A gente foi programado para pedir tudo. A gente quer ir a algum lugar, tem que pedir. A gente quer fazer alguma coisa, tem que pedir. Tudo é a base da permissão. Tudo é sempre buscando não desagradar as outras pessoas quando a gente é criança. Quando a gente desagrada alguém, a gente é reprovado. A gente tem que entender isso, que a gente foi programado da forma errada. Sabendo disso, a gente tem que começar a instalar a programação certa. A gente tem que questionar certas coisas. Quando a gente é criança, se a gente questiona algo, a gente está agindo da forma errada. Mas na verdade não, a pessoa ela está sendo uma criança, ela está sendo uma pessoa comum. A gente tem que a gente tem que ter consciência disso em primeiro lugar. Uma vez que a gente tem consciência disso, a gente tem que entender os sintomas de ser bonzinho. Quais que são os sintomas? É aquela pessoa que vive pedindo desculpa a todo momento. É aquela pessoa que se preocupa com os sentimentos das outras pessoas. A gente tem que entender uma coisa. A gente tem algumas coisas que a gente não tem controle na vida. Diante dessas coisas, não cabe a nós a gente se preocupar com isso. Diante do que a gente tem controle, a gente se preocupa e a gente faz o possível. Diante das coisas que a gente não tem controle, a gente não pode fazer nada. Não cabe a gente se preocupar com os sentimentos das outras pessoas. A gente tem que ter empatia. A gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Mas a gente não tem que viver como se estivesse pisando em ovos, com medo de falar certas coisas, com medo de perguntar certas coisas, com medo de se posicionar diante de certas coisas. A gente tem que preocupar com o nosso gerenciamento emocional. A outra pessoa ela tem que ser capaz de gerenciar as emoções dela. Eu não estou falando para você sair maltratando ninguém, mas eu estou falando que você tem que se posicionar. Às vezes você está num ambiente tóxico. Às vezes você está num ambiente que as pessoas obrigam você a ser certo tipo de pessoa para você poder ser aceita. Se você se identifica nesse ambiente onde você tem que agir de determinada maneira para poder ser aceita, você tem que sair desse ambiente o mais rápido possível. Esse não é um ambiente certo para ninguém. Você tem que estar do lado de pessoas que gostam da sua presença. Se você está num ambiente onde as pessoas julgam o jeito de você agir, você está num ambiente errado. Mas existem as pessoas, os famosos bonzinhos, que ficam tentando se enquadrar nos ambientes. Elas ficam tentando se sentirem aceitas. Esse é um dos sintomas da pessoa que se comporta dessa maneira. Ela sempre está buscando se sentir aceita. Diante disso, ela acha que ser bonzinho, que consentir com tudo, é o que ela precisa fazer para ela ser aceita nos ambientes. Mas na verdade não é. Isso, na verdade, é a receita para você ser fraco, para você ser submisso, para você estrupar suas vontades e seus desejos. A gente tem que entender uma coisa, a pessoa que é posicionada, ela vive debaixo de princípios, debaixo de códigos de conduta, debaixo das próprias diretrizes, não debaixo das diretrizes de outras pessoas, não debaixo das vontades das outras pessoas. Ela vive segundo o propósito da vida dela, segundo os princípios que ela acredita. Ela joga a reputação dela no lixo, a reputação dela vale zero. Ela começa a dar valor para os frutos que ela está gerando. Uma vez que ela pensa dessa forma,
ela age baseando nos frutos, ela não vai se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Ela vai entender que a única aprovação que ela precisa é a aprovação de Deus. O resto não importa. Ela vai viver debaixo dos princípios da vida dela. A gente tem que entender isso. Sabendo disso, a gente tem que começar a incomodar algumas pessoas. É isso mesmo. A gente tem que começar a incomodar algumas pessoas. A gente tem que começar a questionar. A gente tem que começar a perguntar o porquê das coisas. Diante de uma coisa que você não acredita, você tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar. Diante de a pessoa falar, você está fazendo assim, assim, você é assim, você não sou assim não. Eu estou fazendo isso por conta que eu acredito nisso. E eu não sou dessa forma que você falou. Eu penso dessa forma aqui, ó. Você tem que se impor. As pessoas, muitas das vezes, elas gostam de colocar rótulos na gente. A gente tem que quebrar esses rótulos. A gente tem que se posicionar. E diante de um posicionamento, se a pessoa se sentiu ofendida, então esse é problema dela. Cabe a ela resolver isso na mente dela. Uma vez que você fala isso, a pessoa ela vai ficar louca. Por quê? Porque ela está perdendo o controle sobre a sua vida. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que ter o controle da própria vida. Que, ó, seja independente financeiramente. Se você não é independente financeiramente, busque ser independente financeiramente. Seja independente emocionalmente. Não dependa de emoções para viver. Não dependa de estados emocionais para você poder viver. Você tem que entender que as suas emoções, você é o autor da sua vida. Você é capaz de produzir a emoção que você quiser sentir. E 3, seja independente afetivamente. A gente não depende de ninguém para a gente viver. Nós somos seres totalmente, 100% independentes afetivamente. Ou seja, a gente não depende de ninguém. A não ser quando a gente é criança, que a gente depende dos nossos pais. Mas a gente são seres únicos. Não existe esse negócio de a metade da laranja, a tampa da panela. Isso é conto para a criança dormir. Isso não existe. Às vezes você está num relacionamento e você é dependente afetivamente daquela pessoa, aí você começa a estuprar suas vontades para fazer as vontades da outra pessoa com medo da outra pessoa te largar, porque você acha que você não vai conseguir viver sem ela. Ou talvez acontece uma separação e depois disso você pensa que a sua vida acabou, mas na verdade não acabou nada. Você vai conhecer outra pessoa. Existe mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Sempre vai haver outra pessoa com a qual você vai ser feliz. Você vai esquecer aquela outra pessoa, você não vai sentir aqueles sentimentos que você sentia por ela naquela mesma intensidade. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser independente nesses 3 pontos. Sabendo disso, a gente tem que produzir os nossos próprios recursos. É isso mesmo, a gente não tem que ficar dependendo de outras pessoas. A pessoa boazinha, muitas das vezes, ela fica dependente de outras pessoas. A gente tem que entender uma coisa muito importante: as pessoas boazinhas, elas têm uma característica, elas caem facilmente na malícia ali, né, de pessoas malvadas, pessoas que talvez querem aplicar um golpe nelas, elas caem ali como um patinho. Por quê? Porque elas não têm coragem de chegar e se posicionar, de chegar e fazer um questionamento, de chegar e perguntar por que é isso. Ela até desconfia do golpe, ela até desconfia, mas ela prefere não desagradar a outra pessoa, prefere ficar quietinha e consentir com tudo. A gente tem que entender que a gente tem que questionar tudo, a gente tem que incomodar a todo momento, a gente tem que perguntar por quê, a gente tem que ligar, a gente tem que falar, a gente tem que incomodar, a gente tem que perguntar a todo momento, a gente tem que ter esse brilho no olho, ó. A gente tem que entrar com faca no dente, com sangue no olho, fazendo pergunta. Sabe por que as pessoas não crescem na vida? É porque é bonzinho. Isso aqui é um mal que as pessoas têm. As pessoas, elas chegam mais ou menos, entendeu? Não chega para valer nas coisas, tem que chegar ardendo, entendeu? Tem que chegar com força. Agora chega ali naquele mais ou menos, nunca vai crescer, nunca vai evoluir. Por quê? Porque tem que ter intensidade. O mais ou menos todo mundo faz. Tem que chegar com estratégia, com rapidez, com velocidade, com força, com foco. É sobre isso. A vida, ela não é justa, mas ela vai entregar com abundância para aquelas pessoas que produzem resultados com excelência e com eficiência. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, @Wellington_Carlos.1, tá aqui, ó.